Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro profético de Isaías, capítulo 1. E nós vamos tirar daqui inicialmente alguns versículos do 18 ao 20. Isaías, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 20. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, vem ministrar o nosso coração a Tua palavra, vem falar conosco de um modo especial, vem trazer despertamento ao Teu povo para anunciar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, ó Santo de Israel, tira-nos do nosso comodismo, tira-nos, Senhor, da nossa inatividade na Tua obra e dá-nos unções específicas para que possamos obedecer o Teu ID e fazer a Tua obra aonde quer que estejamos. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu tenho pensado nesses dias, essa palavra de hoje foi trazida na forma de reflexão do dia de ontem, e eu tenho pensado muito no esmorecimento do povo de Deus de fazer a sua obra. São tantas as agonias, são tantas as lutas pelas quais o povo de Deus tem passado, que muitas vezes as pessoas arrefecem no ânimo de ir e anunciar, de ir e pregar. E lendo esse texto do profeta Isaías, se a gente voltar um pouco mais, eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas você pode ler a partir do versículo 10 até o versículo 17, nós encontramos aqui o Senhor trazendo uma palavra dura com relação àqueles que se ajuntam solenemente nos cultos públicos, trazendo inclusive ofertas, sacrifícios, e tudo isso associado a um culto hipócrita. Desculpa a palavra, mas não tem outra. E ele traz uma palavra muito dura, e ele diz que essas pessoas precisam parar de associar o culto solene com as intenções hipócritas do coração. Quando ele chega aqui nos versículos 16 e 17, ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O Senhor está muito mais interessado em atitudes provindas de um coração rendido a Ele, do que das palavras que saem de maneira hipócrita dos lábios de muitos. E aí é quando nós chegamos a esse texto que lemos há pouco. É um texto que eu gostaria de reler na versão da NVI, que diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala.
É uma palavra dura. De repente, você veio aqui hoje e disse assim, eu queria ouvir uma palavra amena, uma palavra que trouxesse consolação, mas o Senhor está em tempo de trazer consertos ao seu povo. É preciso que haja mudanças efetivas, e o Senhor, por meio do profeta Isaías, ele traz um convite da graça divina, não para amenidades. Ele traz um convite da graça divina, da graça que é irresistível apenas para os que ouvem, recebem e creem na mensagem da cruz. O Senhor, ele convida aqui para um judicioso acerto de contas, como tão bem coloca o Dr. Shedd no comentário desse texto. Ele chama diante do tribunal do Senhor do universo, do juiz do universo, porque ali ninguém sairia impune. Mas o Senhor chama, é a graça que chama, e o próprio Deus nos propõe revestir-nos da brancura da santidade do Cristo, e assim Ele torna os nossos pecados, que eram vermelhos como o carmesim, brancos como a neve. É um convite irrecusável. Nós estamos falando para cristãos, cristãos professos, cristãos batizados, e o fato de nós termos sido chamados por Deus não é para esquentar os bancos da igreja, não é para lotar as igrejas, não é para pregar um humanismo piedoso que está muito distante daquilo que o Senhor deseja para nós. Nós fomos chamados para ir para o meio de lobos. Nós fomos chamados para anunciar a palavra de Deus em tempo e fora dele. Nós fomos chamados para ser incomodados com o número de pessoas que estão perecendo à beira do caminho. E nós, lotando as nossas igrejas, as grandes igrejas lotadas, e que precisam ser chacoalhadas pelo Senhor, sacudidas por Deus, para que essas pessoas resolvam fazer a obra de Deus. Ele poderia fazer isso por intermédio de anjos, mas Ele resolveu, por um ato da sua soberania, usar a você e a mim. Amém. E nesses dias a gente, mais precisamente hoje, eu publiquei no grupo dos parceiros de oração, que é formado por cristãos de várias denominações, de vários lugares, falando a respeito do nosso grupo Betel Fora dos Muros. Esse grupo é um grupo de evangelismo da nossa comunidade. Os irmãos saem nos sábados para fora dos muros da igreja, glória a Deus por isso. E esse grupo tem um propósito específico, levar a palavra a quantos queiram ouvir. O Betel Fora dos Muros vai para as praças, vai para as praias, vai para as ruas, vai para os asilos, vai para os lares. E a gente tem orientado o grupo para que aqueles que são alcançados, aqueles que de repente ouvem a palavra, creem no Cristo e se entregam a Ele, que essas pessoas sejam conduzidas para as igrejas mais próximas da casa delas. Nós não estamos aqui para lotar esse pequeno templo. Nós não estamos aqui para fazer um censo e dizer no fim do ano, olha, nós tivemos tantos batizados. Quantas pessoas foram ganhas o ano passado, mas que estão em outras comunidades? Glória a Deus por isso. Tenho notícia de todas elas e tenho visto a glória de Deus descer. Nós estamos precisando aprender a ter a visão de reino, não visão de gueto. Esta é a minha igreja, aquela é a igreja de fulano. Não, só há uma igreja. Por acaso, há vários endereços onde nós podemos nos reunir solenemente, mas a igreja é uma só. Amém. Amém. E essa semana eu recebi uma mensagem linda de uma dessas irmãs, e ela agradecia a Deus pela instrumentalidade dessa pequena comunidade. Quanto aprendi com os irmãos dessa comunidade. Ela hoje está numa outra comunidade, glória a Deus por isso. Não há nenhum ciúme espiritual em relação a isso. Nós não somos os donos das ovelhas, não. O dono do rebanho é Jesus, nós só somos peões. Que o Senhor nos ajude a ter essa visão continuamente. Então,
Aqui, como disse o Dr. Shed, o Senhor chama para um acerto de contas. Primeiro ele convoca um arrazoado. Ele diz, diga as suas razões. Uma reflexão acerca da nossa própria postura. O que você diria diante do Senhor se Ele chamasse você hoje para este arrazoado? Segundo lugar, a proposta aqui é irrecusável. Ele diz, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. O Senhor é aquele que perdoa pecados, apaga a transgressão e nos purifica de toda injustiça. Nós fomos alcançados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós tivemos os nossos pecados apagados, cancelados. Amém. E a nossa história recomeçou para a glória de Deus. Amém. Terceira coisa, o Senhor adverte que a recusa do convite tem consequências. E Ele sentencia, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Quando nós começamos o trabalho nesse lugar, a igreja ela tem na sua fachada o nome de igreja missionária. E esse nome de igreja missionária não foi dado simplesmente porque nós achamos o nome bonito. Não, é porque a igreja tem uma vocação missionária. E cada um de nós é um missionário em potencial. E nós somos chamados para agir no âmbito, no lugar onde nós estamos. O Senhor levantou você para o seu ambiente de trabalho, para a sua parentela, para a sua vizinhança. A gente vai indo e anunciando Jesus. E sabe qual é o grande desafio? É pregar muito mais com atos, com a vida, do que com palavras. Eu ouvi uma palavra uma vez de um velho pregador e ele dizia assim: onde você estiver, deixe que todos saibam que você é um cristão. Depois cale-se e testemunhe. Olha que coisa interessante. E aí eu queria trazer algumas considerações sobre essa questão. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, a nossa dívida foi paga pelo Cristo. Nada a declarar. A cruz do Calvário era nossa, mas Ele a recebeu em nosso lugar e foi crucificado de maneira vicária, ou seja, substitutiva. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. E Isaías, a esse respeito, diz o seguinte, lá no capítulo 53, que é o capítulo do servo sofredor, versículo 5, ele diz: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos curados. Ele não está falando de doenças físicas, ele está falando da maior enfermidade do homem, que é o pecado. Segundo lugar, o Senhor traz um convite irresistível ao seu povo amado. Vou repetir: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Então aqui a gente vê que os que foram eficazmente chamados e acudiram à voz do que chama, também serão habilitados à obediência. Então, meu irmão, minha irmã, se você um dia foi verdadeiramente regenerado pelo Espírito de Deus, você está habilitado a obedecer à voz do Senhor. Mas aqueles que, apesar de terem ouvido e apenas emocional e momentaneamente atendido o chamado, sem regeneração e sem transformação genuína, esses retrocederão. Muitos têm
declinado da fé e apostatado dela. Aí a gente vai para uma outra questão. Será que isso significa que salvação se perde? De jeito nenhum. Salvação genuína não se perde. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. Foi planejada e executada pelo Senhor. É obra perfeita, única e completa. Por isso, os que rejeitam o chamado sofrerão os rigores da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e serão devorados por ela, ou seja, sofrerão suas sanções. Obediência está para a bênção, assim como a desobediência está para a maldição. Não existe maldição sem causa. A gente ouve muito, quebra de maldição, quebra disso, quebra daquilo. Isso não funciona. Sabe o que é que funciona? Obediência. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É melhor ouvir. É melhor ouvir. Terceiro lugar, o convite feito pelo Pai através de Isaías lá atrás encontra eco no outro convite feito pelo Cristo homem. Lá na frente, Mateus 11, 28 e 29 diz o seguinte, não precisa abrir, só escuta. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Você não foi chamado para ser um grande profissional disso, para ser qualquer coisa nessa terra. Você foi chamado para ser servo do Senhor. Onde quer que você esteja, faça valer o seu chamado. Do contrário, nós seremos tremendamente cobrados por Deus. E eu quero dizer que sim, a graça do Senhor continua convidando de maneira incansável e insistentemente, até que todos possam ouvir a sua voz. Todos indistintamente serão convidados, mas apenas aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvirão e entrarão para desfrutar do divino descanso aqui proposto. Desejo do meu coração, a minha oração hoje é para que essa palavra incomode, para que essa palavra vá no cerne da sua alma, para que ela faça com que você perca o sono. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo em prol da obra de Deus? Jesus, ele está às portas. Nunca se viu tantos sinais juntos ao mesmo tempo. E é impressionante que, juntamente com isso, nós temos visto irmãos em todos os lugares do mundo, nos tem chegado experiências pessoais tremendas com o Senhor. Lugares onde o Senhor, as pessoas não têm acesso, as pessoas sonham, as pessoas têm visões com Cristo e se rendem a Ele. Deus está fazendo uma obra tremenda, a rede já foi lançada sobre a terra. E eu tenho certeza que essa pescaria vai ser muito grande. Mas o Senhor quer colocar você nesse projeto. Aonde quer que você esteja. Mas eu não saio, não interessa. Eu vi uma coisa muito interessante essa semana. Pastor, ele mostrando que a sua esposa, que tem problemas sérios de saúde, de locomoção, e ela, através do WhatsApp, ela alcançando pessoas, ela levando a mensagem do reino para muitas pessoas. Muitas vezes a gente se preocupa em pregar para crente. Para de pregar para crente. Prega para aqueles que ainda não ouviram. Semeia boa semente nos corações daqueles que ainda não foram alcançados. Foi para isso que o Senhor levantou você. E aí a gente se pergunta, o que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, qual a resposta que Deus espera daqueles que verdadeiramente ouvem a sua voz? Sabe quem responde essa pergunta? O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém. Amém. Essa é a grande resposta que o Senhor deseja daqueles que ouvem o convite
generoso da graça de Deus. Segundo lugar, fomos alcançados, regenerados e reconciliados para nos tornar canais de reconciliação, levando o convite da graça aos que tiverem ouvidos para ouvir. O Senhor não lhe deu para você reter. O Senhor lhe deu para você doar, para você entregar. Em terceiro lugar, Jesus morreu a nossa morte para que tivéssemos vida nele. E foi assim que a graça encarnada mudou o rumo eterno da sua história e da minha história. O pastor costuma orar por mim dizendo assim, como é que ele ora? Em tudo que você seja deficiente. Naquilo que eu sou deficiente, Senhor, mas em tudo eu sou deficiente. Só o Senhor, só o Espírito Santo de Deus, Ele pode fazer com que essa palavra saia do púlpito e entre no seu coração e desça para o seu coração e mude tremendamente a sua postura a partir de hoje. Eu não estou dizendo para você sair daqui, botar uma Bíblia debaixo do braço e ficar esfregando um versículo na cara das pessoas. Não é isso que eu estou falando. Mas é preciso buscar de Deus formas criativas da gente anunciar esse Cristo. Jesus está vindo. A gente já pode ouvir os ecos da sua vinda. E aí, em último lugar, compartilhemos incansavelmente esse convite irresistível da graça de Deus. O alto-falante do céu continua dizendo: vem. O Senhor continua dizendo: vem. Mas o Senhor quer usar você como esse alto-falante, como esse canal, para transmitir aquilo que o céu vem dizendo há tanto tempo. Amém? Que o Senhor possa falar de um modo vivo ao seu coração, em nome de Jesus. Agora eu queria